Sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense, no dia 14 de novembro de 2015. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora nós vamos juntinho até o meio-dia, hein? Lembrando que daqui a pouco nós temos duas entrevistas aqui importantes com os candidatos a presidente da OAB de Niterói, né? O doutor Antônio José Barbosa e o Gustavo Fuscalto. Daqui a pouco eles estarão falando aqui sobre as propostas deles de encaminhamento aí para as eleições que irão ocorrer no dia 16. Ô, Pedrão, eu vou trocar aqui de microfone, tá legal? Esse microfone aqui tá me preocupando, tá legal, Pedrão? Segura a barra aí, Pedrão. Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. Tá bom, já estamos aqui com um novo microfone aqui à minha frente, né? Agora eu tô mais tranquilo aqui, Pedrão. Quero começar cumprimentando aqui o diretor de programação, Christian Ferraz, né? E também o nosso Alexandre Torre. Bom dia, Alexandre. Presidente das organizações Fluminense, né? E quero mandar um bom dia aqui pro meu amigo Pedro Luca. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom, a Pantera hoje não apareceu, Pedrão. Dá um toque aí pra ver se ela... brincadeira! É, brincadeira. O homem tá dormindo mais que a cama, hein? Bom, daqui a pouco nós vamos estar recebendo aqui também os nossos companheiros João Gustavo e também o Marcos Rodrigues. O nosso amigo Lúcio Carlos já nos comunicou, presidente da NITnet, já nos comunicou que hoje vai ser impossível estar por aqui. Quero continuar aqui mandando nossos abraços ao Lúcio Carlos, né? Ao doutor Ledilson, que está sempre nos ouvindo. Toda a equipe do Jornal Fluminense, aquele abraço, está lá preparando as suas matérias para amanhã, né? Quero mandar também um abraço para Vera Benedito, Cailza, que lá no Joca estão sempre nos ouvindo. Ao grande Beto da Garagem, Rosemary Fructuoso, né? Presidente do Instituto Léo. E também ao Carlos Salles, lá no Engenho Pequeno, que está ligadinho conosco. Mandar um abração também para o nosso amigo Oswaldo Mendes, grande Oswaldo. Ao Dark Freitas, diretor do nosso jornal, aquele abraço. Lá em Jaguarembé nos ouvindo, né? Adilson Soares e Alvinho estão sempre ligados conosco. Também ao Jesuíno Dias, comunicador da Rádio Tupi, está sempre nos ouvindo, aquele abraço. Ao Serginho Total e a doutora Celeste, aquele abraço. E para finalizar, ao desembargador Fábio Dutra, que está sempre na nossa escuta, aquele abraço. Bom, lembrando que eu vou dar um bom dia aqui ao nosso convidado de hoje, doutor Antônio José, e depois eu passo aqui aos aniversariantes. E depois dos aniversariantes, eu vou começar batendo um papo aqui com o doutor Antônio José, presidente da OAB de Niterói. Doutor Antônio José, privilégio ter ele aqui hoje em nossa mesa. O privilégio é meu. Estar aqui com você aqui, pessoa querida, um grande jornalista, um grande locutor e nosso colega de profissão. A honra é minha de estar aqui, eu estou à sua disposição. Tá bom, daqui a pouco nós vamos rolar um papo aqui, nós temos uma entrevista contigo, né? Olha, deve ter muita gente atento aí a essa entrevista, vai ser muito importante. No segundo bloco nós vamos estar entrevistando também o seu concorrente, que é o Gustavo Fuscaldo, né? E lembrando que tem aniversariante, Pedrão. Parabéns pra você, nessa data querida. Bom, tá aniversariando o nosso colega, né, de rádio também, locutor, Márcio Amaral. Aquele abraço, Márcio. Também o jornalista Luiz Carlos Rodrigues está aniversariando. A nossa colega aí, o doutor Antônio José, presidente da delegacia... Como é que é, meu Deus? Da comissão da delegacia da mulher, como é? Da comissão... Da OAB da Mulher. OAB da Mulher. Pô, obrigado. A Namara Gurupira está aniversariando, né?
Namara, aquele abraço. Também a minha sobrinha Kerla Melo, que está aniversariando. A doutora Liene Sereno, que aniversaria também na segunda, está aniversariando. E na segunda-feira nós já temos aniversariante do meu sobrinho, o Elton Macedo, o vereador Dudu do Catarina, a Ana Francisca Lessa, a Carla Barcelo, filho do meu grande amigo Erasmo Barcelo. Aquele abraço a todos vocês. Bom, como ficou estabelecido, né? Nós hoje estamos recebendo aqui os candidatos da presidência da OAB de Niterói, né? E nós vamos rolar um papinho aqui, daqui a pouco nós vamos ouvir as propostas aqui do doutor Antônio José, essa pessoa querida aí na cidade. E, doutor Antônio José, eu gostaria que você desse assim, um destaque da semana, né? Um assunto que tenha te chamado a atenção durante a semana. Ele pode ser municipal, estadual ou internacional. São 3 destaques para mim. Primeiro, a morte do grande amigo meu, Raul Portugal, que isso enterro até hoje. Um advogado brilhante, foi líder da Defensoria Pública, infartou. Raul Portugal? Morreu. E o enterro hoje lá no cemitério da Charita. Esse é lamento muito, sou solidário à família. Você sabe a hora do sepultamento? 1 hora. 1 hora, né? Isso que é 1 hora. O segundo foi a queda daquela barragem lá em Minas Gerais, que deixou ao largo muitas famílias e matou gente. Que tragédia, né? E o outro é essa ação terrorista na França, que é uma estupidez, uma barbaridade, que matou gente que não tem nada com isso, gente inocente. Esses são os 3 fatos que marcaram para mim essa semana. A morte do Raul, a queda da barragem e esse terror lá na França. Na França, né? O terrorismo hoje ele vem assustando, né, doutor Antônio José? Porque ele não tem fronteira, né? O negócio... E ele ataca justamente aonde há concentração de pessoas, aonde as pessoas estão descontraídas, hospitais. Isso é lamentável, né? É uma ação diabólica realmente, né? Não tem nem classificação isso aí. Isso é uma barbárie, né? Sim. O inocente arca com as consequências de briga política, briga ideológica, briga religiosa, que não tem nada com... Briga entre agora, vai atingir quem não tem nada com isso. Está vendo numa igreja, está no restaurante, está no teatro. Isso não tem classificação. Interessante que eu acho a inteligência dele, que suplanta a inteligência, né, dos organismos, tanto dos americanos como dos europeus, e eles conseguem furar essa barreira da inteligência deles parece que com uma facilidade, com toda a prova, não é isso? É igual o ladrão pega você de surpresa. Você nunca espera o ataque do ladrão. Você está na rua, ele chega com um punhal, com uma faca, com um revólver, te assaltando. Ele entra na sua casa naquela da noite, ele bota o revólver no carro, você abrir as portas. Então, o fator surpresa é imponderável, ninguém controla. E isso a gente vê, né? A gente vê hoje, por exemplo, a polícia, né? Cada dia com mais aparelhando a sua inteligência, mas eu acho que o banditismo também, desse lado, ele tem uma inteligência ímpar, né? Ah, tem. O bandido hoje está bem aparelhado também. Sim. O bandido ele pode não ter aparelhos eletrônicos, que tem a polícia, mas tem os espiõezinhos deles parados por qualquer lugar. Sim. Mas, doutor Antônio José, você sabe que a gente faz um trabalho que necessita... ficamos lisonjeados quando as pessoas realmente, às vezes, valorizam o nosso trabalho, com a sua presença aqui, como também daqui a pouco do Fuscaldo. Mas você vai, como nós prometemos, doutor Antônio José, eu gostaria, você vai para uma reeleição, né? Você hoje é o atual presidente. Eu gostaria que você dissesse, né, das suas propostas, né, para o seu novo triênio, né? 2016, 17 e 18, não é isso? Eu gostaria que você vai ter 10 minutos aí para você falar, dissecar sobre as suas propostas. Primeiramente, quero falar que a minha reeleição foi o convite, como as demais também foram. E nessas reeleições eu tive muito mais votos que nas anteriores. Então, quem critica a reeleição tem que criticar os advogados que votaram em mim. Nas 2 últimas eleições eu tive 4 mil votos. Pô. Então, e foi correspondido à confiança depositada. Tanto é que a OAB era uma entidade decadente e hoje é uma modernidade no
o Brasil todo. É a mais visitada, é a mais, porque presta serviço total ao advogado. Hoje, tudo que você possa imaginar tem. Escritório compartilhado, impressora digital, curso gratuita. O centro médico é o único que tem no estado do Rio, que eu poderei exigir se eu tiver o atendimento médico aqui e fisioterápico pela CAASC. Então, a OAB, a confiança depositada, foi dado volta em obras e mais obras e mais obras, porque a OAB é voltada só para advogado, não tem nada com política. Quem falar que é política está desvirtuando o assunto, que eu não sou filiado a partido, nunca quis usar a OAB para pegar kit institucional, que eu sou até contra. Então agora, quem fala essas coisas é bobagem, não conhece as pessoas, e eu, que não sou filiado a partido, não tenho filiação, e nem admito que a OAB seja envolvida em política. Pô. Vamos voltar agora para programa. Meu programa é muito extenso. São 26 itens, que daria até para ficar mais de 1 hora falando aqui. Mas quem não gosta de falar em público, eu vou reduzir bem isso aí, porque para poder pegar esse tempo. A prerrogativa nossa, ela tem uma iniciativa inédita. Nós plantamos já nessa administração, além de atender às reclamações que chegam na OAB, a memória atingida, nós fizemos plantão judiciário, para poder ouvir nos próprios fóruns as reclamações dos advogados e as críticas e sugestões. E vamos implantar na próxima administração, caso eu seja depositado em mim novamente e que se eu seja eleito, o núcleo de prerrogativa vai ficar nas salas dos advogados. Qualquer coisa que o advogado se sentir prejudicado, ele vai falar com o representante nosso, que estará ao lado dele na própria justiça. Ali, quer dizer, então, é uma coisa, não precisa nem da OAB reclamar. Basta falar ali para o advogado da OAB vai ver o que pode fazer para resolver o problema. Se é questão de representação, é questão de diálogo, para resolver os impasses. Então, esse eu acho que é muito importante para dar mais um passo em favor da prerrogativa. E a prerrogativa, eu gosto sempre de falar, eles falam muito, mas fui eu que consegui acabar com o desembargador Luiz Weiter, a revista. Ele fez questão de acabar por Niterói, para depois, quase 20 dias depois, fazer no Rio, mostrar que foi feito aqui por Niterói. E também o cartão, que o pessoal falava, dois, eu não consegui com 2, mas no terceiro, o doutor Luiz Fernandes, ele falou que acabou comigo, acabou a minha, quer dizer, outro pleito, isso é prerrogativo, defesa dos advogados. Então, o que a gente pode fazer da nossa limitação, nós estamos feitos, que nós não somos OAB Rio, nós não somos OAB Nacional, nós somos OAB Niterói. Então, nós estamos limitados à nossa força aqui em Niterói, a credibilidade da entidade de Niterói, quer dizer, então, esse é outro fato. E outro que eu vou fazer, nós vamos fazer, seria, por exemplo, há uma deficiência de um ônibus que leva o advogado de Niterói dos fóruns de Alcântara, Federal e do Trabalho. Então, é um projeto que eu já conversei com o pessoal do Rio, eles concordaram em puxar o ônibus daqui para São Gonçalo. É gratuito. E esse ônibus nosso, que eles falam que é van, mas é micro-ônibus que eu consegui botar, era uma vanzinha pequenininha, eu consegui botar e trocar essa micro-ônibus, porque esse micro-ônibus já está, a papenotipo sobe e desce aquele morro demais, então o ônibus já está gasto, então é necessário que queira ou que não, trocar esse ônibus por outro moderno e novo, porque corre o risco de acontecer um acidente nessa subida daquele morro de Penotiba ali. Essa é outra coisa. Os cursos gratuitos, o advogado tem muita dificuldade para pagar os cursos. Então, com o doutor Índio, nós conseguimos incrementar ao máximo o curso gratuito. E vamos aumentar mais ainda, botar curso mais barato para o advogado ter acesso. Quer dizer, a ESA é voltada para o advogado, não visa aluno. Teve duas coisas da ESA que ela não tinha lucro nenhum. Conseguiu arranjar um dinheirinho, agora com o doutor Índio. Mas o dinheiro que entra ali, que está à disposição de qualquer pessoa que for lá requerer, mostrar o balanço, que quiser, está à disposição. A OAB é aberta a qualquer um. A OAB não esconde nada. Então, para poder ajudar mais o advogado. Quer dizer, então, nós estamos voltados para o advogado. E o que é importante, a OAB é voltada só para advogado e também para os problemas sociais das comunidades. Como nós já fizemos muita coisa para as comunidades carentes. Não é ação política. A ação política não vão meter. É ações para que atinja a classe. Agora, a ação que envolve repercussão de política, isso a OAB não é política. Qualquer coisa, por exemplo, o Forte Buí, estiveram lá,
nós atendemos e fizemos e mandamos demos um parecer jurídico e mandamos para o Rio de Janeiro para ele o que vai atender a acatar sobre o nosso pedido lá de morador de Forte Bonito. Foi tudo feito, mas tudo que é na calada. Nós não temos que divulgar as coisas que se passam. As coisas que nós ajudamos, está lá. Ajudamos todo mundo que precisa da OAB. Você vê, tanto é que a ONU, olha que a ONU não é qualquer organismo, não, já participou com a gente para diversas ações sociais, inclusive Rio do Ouro, já foram lá. Então, tanto é que ela reconhece o trabalho da OAB. Eu tive a honra de ser homenageado lá no Rio pela Unesco e outras entidades que recebiam a personalidade de cidadania. Eu recebi, por quê? Também tinha a Unesco, quer dizer, então a ONU falou para mim que reconheceu o nosso trabalho social em Niterói. Quer dizer, falam muito, mas de balela, não sabe o que se passa agora. A ação só, nós estamos dando assistência para o pessoal a parte jurídica, previdenciária, tudo dessas comunidades que precisam da gente. Vamos lá, montamos nossa ação, fazemos coligação com o NPS, com a prefeitura. Nós temos também o próprio advogado, esse projeto de lei que é inédito no Brasil, para saber se o advogado está com a pressão regular, está com a taxa de glicose, e é uma barbaridade. O advogado está com taxa alta de pressão, nem sabe. Com a taxa de diabetes 300, 400, nem sabe. Então, os enfermeiros, você tem que procurar o médico, as suas taxas estão tudo regular. Temos parceria nesse projeto com a CAAGE, com a Prefeitura de Niterói e com a Policlínica do Exército. Quer dizer, então houve uma união para poder fazer esse programa. Sem essa ajuda não se faz, porque nós não temos recurso para bancar isso tudo. Então nós fazemos esses convênios para poder atender o advogado. Isso é outra parte, quer dizer, outra coisa que nós temos que brigar, tentar transportar da Justiça Federal, que é uma decisão sábia, da Justiça Federal há uma inspeção anual. A OAB de Niterói acompanha as pessoas nas varas. Então, nós queremos estendê-la para a Justiça do Trabalho e a Justiça Estadual. É para o próprio advogado acompanhar o que se passa na secretaria. Isso é uma coisa inédita da Justiça Federal que nós queremos estender para lá. Outro absurdo que nós estamos brincando, já estou conversando, é esse horário. Os horários doidos, cada justiça atende um modo. Um abre às 10 horas, fecha às 5, outro abre meio-dia, fecha às 5, outro abre 11, fecha às 6. Isso para advogado é um complicador. Como é que o advogado que não tem uma banca, que tem que correr atrás, como a maioria como é que ele pode estar ali, lá, e tudo correndo? Então tem que uniformizar um horário só. Num horário só, você pode atravessar o Amaral Peixoto não precisa esperar 1 hora para um abrir e 2 horas para o outro abrir, entendeu? Então são as coisas que nós estamos brigando e está bem adiantado, entendeu? Então, agora, por exemplo, nós vamos tentando conseguir do Banco do Brasil uma promessa que envolve o órgão público, que é enrolada, demora. O Banco do Brasil, para acabar com esse absurdo dos avarais, nós estamos em cima, demora, às vezes, 4, 5 horas para pagar uma pessoa. Eu mesmo já entrei no Banco do Brasil 10 horas da manhã, não achou, voltei antes de fechar e só me pagaram 7 horas da noite. Quer dizer, é uma confusão tremenda. Então, o relacionamento com o Banco do Brasil, para poder, eles prometeram botar uma mini agência lá, como eu consegui, eu digo que eu consegui, na época eu era presidente social de advogado trabalhista, na Caixa Econômica. É um posto pagador, paga e recebe só para advogado, quer dizer, é um sucesso, é para alvará lá. Então esses alvarás que são pagos no Banco do Brasil, hora de pagamento, é um caos. Porque há pouco funcionário lá no Banco do Brasil e ninguém consegue acertar. O advogado fica 3 horas esperando para receber. Minha força é pedir, inclusive agora. Eu já falei lá para o Banco do Brasil que eu vou pedir. Sim, pode concluir. Um minutinho para o senhor concluir. Que eu pedi para não vamos tomar as ações agora. Demorou mais de 30 minutos, vamos estar com dano moral contra o Banco do Brasil, para pagar os advogados dentro daquela obrigação de lei. Não é deixar o advogado na fila 4, 5 horas para receber um alvará, uma hora de pagamento. Isso é uma coisa que, então, certas coisas que eu vou acabar. Meu programa é muito longo, falei para você. Tá certo. Bom, como nós prometemos, o doutor Antônio José, 10 minutos, e ele, 10 minutos, pôs bastante proposta, o que ele realizou,
E eu quero agradecer e te convidar para continuar conosco aqui, doutor Antônio José. Queremos rolar aqui Gostou do rolar? Gostei. Queremos falar aqui sobre assuntos ligados à comunidade, quer dizer, a sensibilidade do advogado, que a gente viu essas injustiças na sociedade. E eu quero te agradecer aí penhoradamente essa oportunidade de falar contigo e nós vamos continuar aqui juntinho, tá certo? Bom, aí vocês acabaram de ouvir as propostas do doutor Antônio José, candidato a presidente da UAB de Niterói, e daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos ter também a presença aqui para falar também sobre suas propostas do candidato Gustavo Fuscaldo, né? Mas, doutor Antônio José, olha só, a gente fica assim, não pode vir um advogado na frente da gente, a gente começa a cobrar não, querer debater assunto que às vezes está preso na nossa garganta. Por exemplo, nós queremos falar aqui alguns assuntos sobre a igualdade perante a lei. A gente vê realmente o tratamento do cidadão brasileiro, pobre, rico, negro, branco, mulher, homem, crianças, adultos, velhos. Nós temos tratamento iguais para essa gente? O tratamento deveria ser, mas o problema não é isso, por exemplo. Quem puder tratar, por exemplo, uma pessoa que não tem recurso financeiro, e botar no mesmo patamar de um que tem recurso, seria a Defensoria Pública. Só que os governos não dão condição da Defensoria Pública funcionar. Você, para pedir um auxílio da Defensoria Pública, você fica 1 mês ou 2 meses na fila. É igual a NPS. Tu fica 1 mês, 2 meses na fila. Chegando 1h da manhã. Igual o plano de saúde agora. Você demora meses para marcar para o médico atender. Então você vê a situação do contexto. Quer dizer, a Defensoria Pública é um órgão para isso aí. Mas a Defensoria Pública tem uma sobrecarga tremenda de atendimento. Quer dizer, então, há esse diferencial. O rico paga um advogado, é imediatamente atendido. O seu recurso tem que correr a uma Defensoria Pública, coitado, só para ser atendido demora 2 meses. Por quê? Porque não há defensor público, o governo não tem interesse de ampliar a Defensoria Pública, porque aí não é o problema, é o problema político dos deputados com a Defensoria. Lá com o governo, não há entendimento para você ver. Não há, então há essa desigualdade, porque quem paga consegue logo o atendimento imediato. A pessoa que não tem recurso é obrigada a sujeitar a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública não dá para atender milhares de pessoas com poucos defensores públicos. Aí que aparece essa desigualdade, entendeu? Sim. Mas, doutor Antônio José, a gente... o legislador, ele não tem culpa, né? Ele pensa e vai lá, propõe... Todos serão iguais perante a lei. E aí começa esse descompasso, por exemplo, com relação ao tratamento. O senhor falou justamente da defensoria do advogado. E a gente vê quando você vai lá lutar com uma parte que é protegida por grandes escritórios, por grandes advogados, você vê a quantidade de recursos que tem. E quando a gente vê um direito de um cidadão que está perecendo, e a defensoria, às vezes, com raríssima exceção, não quer dizer que é falta de empenho, porque não tem conhecimento. Passa a ser quase uma omissão do poder público entregar, por exemplo, uma coletividade. Vamos citar São Gonçalo, que tem aproximadamente aí 1.200.000 habitantes, né? Fora aquela parafernália que São Gonçalo é uma área de passagem, tudo que acontece de ruim, de batida de carro, de fuga, e acaba desaguando dentro do judiciário ou atendimento médico da cidade. E aí a gente vê essa gama de recursos que a gente tem, que o pobre não tem. O Estado, ele está penalizando o cidadão, está penalizando o consumidor da justiça porque não tem dinheiro? Eu tenho dinheiro, não tenho. Tem dinheiro para umas coisas, mas como não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para segurança. São 3 bases da gente. Quer dizer, a educação está um caos. A saúde nem se fala. Então o pobre fica secundário, porque eles não querem investir e dar condições de o pobre ter uma assistência jurídica e seria através praticamente de uma defensoria pública. Sim. Que é associado a sindicato, ainda tem o sindicato para ajudá-lo. Mas agora, quem não é associado a sindicato, tem que correr a defensoria pública. Se o governo não amplia o quadro, você vê, o Niterói tem um mundaréu de gente. Vê quantos defensores tem lá para atender esse mundaréu de gente sem recurso. Não é possível. É fácil criticar, mas vai ver se tem gente lá.
Votação tem alguma na justiça. Você vê o governo é o que tem maior interesse numa justiça lerda, lenta, que ele é o maior cliente da justiça. E tudo lá é empurrar para frente. Você vê, o exemplo, falta juiz, falta funcionário em toda a justiça. Falta, você vê, estou tapando o buraco com o estagiário. Isso é um absurdo. Mas sobra mordomia. Não, eu só não digo que eu estou entrando na parte do primeiro grau. Mordomia tem em qualquer lugar. Até na OAB tem mordomia, que a gente sabe. Isso essa OAB lá para cima tem mordomia. A nossa não, que é pobre, depende do recurso dos outros. Mas então, mordomia é quase que geral hoje no Brasil. Agora, o problema todo é que eles não querem. Você vê, eu te dou um exemplo. Na justiça do Estado, está cheio de estagiário. Falta juiz, o juiz acumulando. Na Justiça do Trabalho, te dou um exemplo. Cada vara foi criada para 1.500 processos. Na época, 10 funcionários. Sim. E mais o juiz, mais o diretor. Hoje tem 4.000 com os mesmos funcionários. Se um falta, acabou. E se o juiz faltar lá, a audiência é adiada, porque não tem juiz para entrar. Para suprir. Não tem. No juiz especial é outra coisa. Está um caos. Com a Constituição de 88, todo mundo agora corre para a justiça. Sabe? Só que o juizado especial, o juiz me falou, se acabar com o juiz leigo, que todo mundo critica, para o judiciário, porque não tem juiz. Quer dizer, o que está quebrando o galho é o conciliador, que o pessoal reclama a peça, que trata mal os advogados, isso tem razão, mas se acabar, a justiça não mais anda, o juizado especial. E está sendo a justiça. Então, o governo tem que voltar para dar condições para poder o pobre jogar um processo rápido, que a maioria que vai da justiça precisa. Não a justiça aqui, esse processo grande. Os pequenos que vão para lá precisam de justiça. Agora, o negócio não vai dar, porque não há juiz, há um batalhão de ação. Quer dizer, então complica tudo. Nós temos que brigar com o governador, brigar com a Presidência da República, para poder voltar os olhos para a Defensoria Pública, para a Justiça, para poder transformar a Justiça em célere, como é em outros países. Aqui não, é tudo amarrado, tudo dificuldade, estressa o advogado, sobe a pessoa do advogado, e para que vê que no fim das contas ele não vai bater de ferro frio. Bate, e não consegue nada, porque é o que está. A lentidão é isso aí. Não é só falar, tem que brigar. Por exemplo, uma vez eu pedi aí para instalar mais uma vara civil aqui. Falaram, não, doutor, quem paga aí somos nós, não vão concordar. Então é a confusão formada, tem que se brigar para criar outras varas. Você que viu um absurdo? Acabaram com a vara de execução fiscal, acho que a vara fazendária. Sim. Tinha 600 mil processos lá. O que fizeram? Distribuíram esse mundaréu, esse Everest de processo, nas 10 varas dali. Não, puseram só numa. Na 7ª vara. Então ela tinha o passivo dela, que eu não sei quanto que é, e jogou essa montanha lá. Depois, com a crítica, redistribuíram 50 mil para cada um, que eu já disse que é o Paquinha. Então, se o juiz tem 10 mil, recebe um passivo de 50 mil, não vai dar em nada, não vai conseguir fazer nada. Mas na Justiça Federal, tem juiz na mesma vara, isso que eu estou passando para você. Tem juiz A e juiz B, na mesma vara. Juiz A trata de processo que vão para ele, juiz B da outra vara. Então mandaram o juiz A acumular com B. Quer dizer, então não vai andar. Não funciona. Antes funcionava 2, funciona 1. Não está faltando juiz federal para botar lá, porque então o juiz A acumula com B. Quer dizer, então você tem 5 mil processos no B, ele tem 5 mil, passa a ter uma cifra de 10 mil. Aí é fácil dizer. Então tem que haver uma estrutura para querer o bem do povo. O bem do povo é o quê? Da saúde, que é importante, a todo aos pedaços. Os hospitais não atendem. Esse plano de saúde tem que levar um arroz do bom, que você tem que pedir tutela para ser atendido. Você fica 1 mês, 2 meses para ser atendido. Marca uma operação, é um drama. Então tem que apertar mesmo. Não adianta ficar com mãozinha tem que apertar. Educação, as escolas estão com pedaço. Aquele projeto do Brizola, que punha criança o dia inteiro lá, acabaram com esse projeto brilhante do ex-governador. Para quê? Punha a criança o dia inteiro lá, até evitar para a criança ir para o crime. Acabaram que então tem que voltar para a educação, para a saúde
e para o bem-estar não basta só dar Bolsa Família, tem que dar estrutura para o pessoal aprender, estudar, e que o Brasil depende de amanhã de quem está estudando hoje, pô. Então, eu acho que temos que brigar nesse sentido. Esquecer, brigar para poder a justiça ser célere, a defensoria ser condizente para poder atender esse mundaréu de gente e transformar o Brasil em uma igualdade social. E há uma desigualdade social tremenda. Então, você vê, essas coisas não basta dizer que vai fazer. A gente tem que brincar agora, acima da gente, está lá em cima Brasília, que é a OAB Nacional, acima de mim está o Rio de Janeiro, quer dizer, nós estamos registrando Niterói. A nossa voz morre em Niterói. Você pode falar, cutucar, falar muito bem, repercute, mas não é o ponto-chave. Quer dizer, várias brigas eu perdi, porque eu não tive apoio de outros lugares, entendeu? Então, você vê, agora, eu quando a presidente da Associação de Advogados Trabalhistas, que ela tinha autoridade em todo o estado do Rio, qualquer eu me recebi em Brasília. A OAB, não, você tem que falar com fulano, tem que falar com Beltrano, porque a OAB é Niterói. Quer dizer, você está passando etapa, tu está queimando a OAB do Rio, está queimando a OAB Nacional, então você tem que ficar numa hierarquia que não devia existir. Sim. Então, Mas, doutor Antônio José, eu gostaria até, não quero citar como saudosismo, eu gostaria de colocar como uma referência. Eu, quando entrei no Judiciário em 74, no antigo Estado do Rio, tive um ano de antigo Estado do Rio no Judiciário, funcionava tudo ali no Palácio da Justiça, bem em frente ao prédio da OAB, né? E já se vão lá há alguns anos. E quando eu entrei no Judiciário, só no antigo Estado do Rio de Janeiro, existia um déficit de 35 juízes. Eles falavam em 10%. Bom, de lá para cá a justiça não cresceu, ela deu um pinote para o alto, né? A consciência de procurar a justiça e também veio aquela consciência de se transformar os grandes prédios numa expressão econômica e foi se restringindo rubricas. E eu me lembro que no meu tempo que eu cheguei no Judiciário, nós não tínhamos computador, nem se falava, máquina velha para 2, 3 funcionários, funcionando às vezes em 2 máquinas de datilografia. Fichas não tínhamos, comprávamos na papelaria Falcão. A caixa suporte era caixa de sapato, né? E ali a justiça funcionava. Só tinha um detalhe. O senhor chegava e reclamava, Nelson, o juiz não despachou esse processo. Doutor Antônio José, passa aqui na semana que vem, quarta-feira. Que isso, Nelson? Mas só quarta-feira? Só quarta-feira. Passa a tarde. Quando o senhor passasse a tarde, o senhor já ia receber a notícia de que seu processo foi despachado. Não é? Bom, o que eu quero te dizer é o seguinte, que já existia esse gargalo entre o cartório e o juiz. E quando, nos idos de 98, quando eu recebi, fui promovido, eu não sei se foi promovido, se foi um castigo, que eu fui trabalhar em São Gonçalo, recebi uma vara que acumulava, que ela tinha tabelionato, tinha uma vara civil, a primeira vara civil de São Gonçalo. Simplesmente, o juiz, o senhor deve conhecer, que é uma pessoa brilhante, hoje é desembargador, que é o doutor Plínio, né? Plínio Pinto Filho. E eu recebi 12.500 processos naquela vara. Mas não era 12 mil processos de forma fácil de você lidar. Eram 12 mil processos amontoados. Eu me lembro que eu filmei para ver o estado da coisa e meu filho era pequeno. Quando eu cheguei em casa que eu mostrei aquele vídeo, ele falou, o senhor trabalha nisso aí? Quer dizer, eu me senti um gari, não é desmoralizando, não. Dentro do judiciário, uma situação dessa. O que nós podemos fazer para mudar? Eu reclamava lá atrás, daqui a pouco eu vou te dizer o que eu reclamava, como serventuário, não como advogado. Como é que nós vamos mudar isso? Essa cara. Se hoje as rubricas estão com relação ao investimento de pessoal, elas vão se diminuindo para dar espaço à terceirização, para que sobe dinheiro lá em cima para as mordomias. Como é que nós vamos mudar isso aí? Que consciência? Como nós vamos chegar? É muito fácil, tem que separar o Tribunal de Justiça, pelo que eu sei, quem arca com as despesas de funcionário, de juiz e de criação de vara é o governo do Estado. É o Estado. E o Tribunal tem aqui essa receita dela que não pode ser investido na parte da parte principal, que é a
a morosidade investimento pra cá, para o consumidor da justiça. Então, claro que eu não sou profissional, eu estou dando minha opinião que eu acho que devia ser. Passar todos os encargos, com essa taxa que tem aí, que é alta beça, para o Tribunal de Justiça administrar. Já a federal é mais complicada, porque o tribunal, os federais, não tem recurso nenhum. É tudo de Brasília. O tribunal não tem essa facilidade de ter essa arrecadação. Todas essas taxas dos tribunais federais vão para a Caixa Única do governo. Então, o tribunal não tem, federais não tem essa coisa. O tribunal do Estado pode pagar até gratificação. Os tribunais federais, aquilo que vem ali acabou, não conta cheque. Eles não podem ir botar gratificação, tem que ser tudo que vinha de cima. Então, há um tratamento difícil. Então, a minha solução para o Estado, que é onde tem o maior volume de processo e onde tem a maior reclamação, seria dar poder ao tribunal com essa arrecadação para ele gerir tudo. Não precisa depender do governador, o governador paga funcionário, paga juiz, paga toda a estrutura e o tribunal não pode botar o dinheiro que arrecada para lá. Mas o Estado, nessa hora do sufoco, pede dinheiro para o Estado ou tribunal. Você vê como é coisa contraditória. Quer dizer, o tribunal banca tudo, o governo banca tudo. Mas na hora do sufoco, essa verba, que você sabe melhor do que eu, que você trabalhou lá, ela vai ajudar a tapar o buraco dos fundos do tribunal, do governo do Estado. Quer dizer, olha essas incoerências, então. Por isso não consegue nada se encaixar. O dinheiro que arrecada livre vai para o Estado. O Estado não quer reverter na hora que precisa, para poder mais vara, mais juiz, mais funcionário, mais estrutura. E o problema que vem aqui agora, lá o Conselho Nacional de Justiça obrigou a Justiça Estadual e Federal, a Estadual do Trabalho, a implantar de qualquer maneira mais rápido possível o processo eletrônico. Então, já está um caos, que estou enfiando pela goela dentro do advogado, esse processo eletrônico. Acho que o trabalho foi bode expiatório. Ela começou com ela, então ela está bem adiantada, mas não pode ser desse ritmo de enfiar pela goela dentro do advogado. Inclusive, quem tinha que dar estrutura para o processo eletrônico é o tribunal. Quem está dando é a OAB. Aqui em Niterói nós temos um núcleo digital para suprir a defesa do tribunal. Então os advogados vão para lá para mexer nessa parte eletrônica, o tribunal não fez. E é obrigado a ter, você vai lá no tribunal, se complicou, vai no setor dele, e eles fazem tudo para você digitar, mas não, o tribunal não tem estrutura, passou para a OAB. A OAB, quer dizer, é uma despesa que a OAB tem, e seria do tribunal. Então, estou enfiando pela goela da gente o processo eletrônico, sem dar condição para o advogado exercer. A turma nova é fácil, que já nasceu com o computador na mão, já nasceu celular. Agora, a turma já nasce digitando, né? Agora a turma de 40 anos em diante passa no sufoco tremendo, porque na gíria quebra a cara, porque aquilo é complicado, é cheio de coisa. Você quer ver uma coisa, o interior. Você vê o pessoal no interior, a falta de luz, a energia cai, tu fica sem luz, o programa cai e você tem. A internet é precaríssima. E você tem 3 programas. Programa do Tribunal do Estado, programa do Tribunal do Trabalho e programa do Tribunal Federal. O pessoal do interior, de uma cidade pequena, eles ficam doidinhos, pô. E a luz, quando acaba, demora a voltar, porque nessa luz aqui que eles investem na cidade, não. Liga 3, 4 horas para voltar. E cai, então, para você ver como é que as coisas estão incoerentes, entendeu? E dentro desse contexto, tem que haver uma lógica, um procedimento para dar a prioridade às coisas necessárias. Senão não dá. Vai acabar com a justiça, entendeu? Nesse ritmo que está, aumenta o volume de reclamação. Ninguém faz nada para a justiça crescer. Então você vê, então não vai dar. Agora, a outra parte que você fala que hoje é difícil despachar, que você vê, você vai lá numa secretaria dessa, num cartório desse, tem centenas de processos aguardando despacho para o juiz. Entendeu? Sim. E você vê, então complica. A pessoa pegar esse processo, e o processo eletrônico é pior ainda. Você não tem acesso. Doutor Antônio, você está falando aqui, eu estou aqui imaginando. O processo eletrônico ele é um processo irreversível. Eu acredito que tenha aí a nível de. Eu acho que 15% a 20% dos advogados dependuraram da chuteira, porque lutar dentro dessa parafernália tecnológica é complicadíssimo.
né? Eu não sou... eu venho me adaptando há 1 ano, né? Só agora eu estou conseguindo remeter uma petição. Assim mesmo, a falta de confiança de você saber que realmente você está operando corretamente. Para aquilo passar a ser banal. E não é isso. Não é isso que vem acontecendo. Agora, o grande problema que eu vejo aqui é que não acaba com gargalo. Eu estou com um processo de pedido liminar em São Gonçalo. Ele está há 1 mês. Há 1 mês. E não manda. Ontem eu fui lá pedir, chamei a secretária de juízo, que hoje juiz você não vê mais, né? Então eu cheguei e falei, tirei a boleta, olha, eu não sou nem o advogado desse processo. Toma aqui. Isso aqui há 1 mês e não se decidiu sobre essa liminar, se concede ou não concede, porque se não conceder, a gente vai buscar outro caminho. Que o grande problema também não é despachar certo ou errado. O grande problema é não despachar. Porque se despachar, certo ou errado, que ninguém é obrigado a atender o seu pedido, você vai para o tribunal, vai para uma corte maior, para ampliar isso aí. Então, doutor Antônio José, eu vejo que o tribunal se preparou para transformar o processo físico em eletrônico, mas não se preparou para atender o consumidor da justiça, não atender o advogado. E aí vem, como o senhor está dizendo aí, com relação hoje à OAB, virou esse instrumento. Agora, o grande impasse que eu vejo é que não se investe e cada dia mais o tribunal hoje nem gasta papel. O tribunal hoje não precisa se preocupar com resma de papel, né? O chamado papel A4, aí não se preocupa, porque até a digitação, você paga 26 centavos ou paga 26 centavos por uma xerox que for feita pelo tribunal. Então acontece o seguinte, o tribunal hoje, além de receber antecipado pelo que você faz, eu duvido, doutor, que você distribua uma ação se você esquecer de recolher o grege, não é isso? O tribunal recebe antecipado, dá uma decisão que você não sabe quando, nem se vai dar, né? E fica incentivando para você fazer acordo. Acordo. Você às vezes até é forçado a fazer um acordo mesmo, né? Porque senão você vai deixar aí para os seus netos ou bisnetos dar prosseguimento numa ação. Agora, o processo eletrônico, você acha que um dia vai atender realmente, suprir aquilo que nós sempre sofremos com o processo físico? Se a quantidade de processos continua aumentando? Doutor Antônio José, complicado. É complicado. Agora, eu acho que meus netos não vão ter essa dificuldade. Porque já nasce, como eu falei para você, dentro dessa parafernália toda eletrônica. Eu acredito que com o processo eletrônico, acabando o processo físico da justiça, o eletrônico será muito mais fácil, porque aperta o botão aqui, aperta o botão lá e tudo vai andar. Agora, o processo físico é complicado. Tem que dar entrada, tem que processar, tem que... Aquela que você sabe, aquela burocracia toda por uma petição se transformar no processo e entrar no processo. E já o eletrônico já vai direto, tudo encaminhado. Quer dizer, na atual conjuntura, nós vamos ter dificuldade tremenda, como falei, os advogados de 40 para cima. Agora, os meus netos, acho que vão pegar uma justiça mais rápido. Mas o seu neto vai ser juiz? Não, se for. Não, digo, o seu neto vai ser juiz, seu bisneto vai ser juiz, mas ele não vai simplesmente apertar um botão e, como eu digo, desculpa o termo chulo, cuspir uma sentença lá na frente. Porque o grande problema hoje, doutor Antônio José, que você acabou de falar em 1.200 processos, eu acho que esse era para ser em todas as varas do judiciário civil, da justiça comum, 1.200 processos. Acontece que hoje tem 16, tem 6, 7 mil processos. Agora, também é humanamente impossível que o computador ele não vai analisar e dar uma sentença sozinho. Então eu quero ficar claro que esse gargalo, se não investir em juízes, contratar mais juízes, vai continuar na mesma. E mais funcionário também. E o funcionário que é a base da justiça. A base da justiça não é o juiz. O juiz sem funcionário, ele vai ficar de pés e mãos amarrados. Quem prepara todo o processo para chegar no juiz, despachar e passar em sentença, são os funcionários. Quer dizer, então, o funcionário é a base do Poder Judiciário. E o problema que todo, eles têm que voltar a atenção para a primeira instância. A primeira instância que é o gargalo.
Os tribunais é tudo mais fácil, que tem uma estrutura, em Brasília tem secretários abertos, quer dizer, a primeira instância que está abandonada pelo segundo grau e por Brasília. Ninguém se preocupa com a base. O cara se preocupa para cima. Mas a questão é que para chegar lá em cima, tem que partir pela base. E uma base lenta não chega a processo lá em cima. E quando chega em Brasília, demora a beça para chegar no final. Então, o problema todo da justiça é a primeira instância, primeiro grau. Se não voltar a atenção para o primeiro grau, como eu falei para você, dando uma estrutura que ela possa, por exemplo, se desenvolver, absorver esse mudaréu de processo que chega, vai acabar. E não adianta botar mediação e conciliação. É uma ideia boa, mas só que a gente tem que botar mediação e conciliação com um advogado junto. E não fazer mediação sem o advogado. Se fizer isso, alguém vai ser lesado. Porque a parte mais fraca, que não tem conhecimento, vai ficar sem saber o que vai fazer. Então, essa conciliação e julgamento tem que botar o advogado junto. É uma maneira também de desafogar o judiciário. Mas agora tem que ser tudo dentro da advocacia. Então, isso é outra medida. Esse é um lado que você, desculpa te interromper, que eu tenho visto aí, aquele processo de conciliação. O tribunal pressiona muito sobre isso, mas a cada dia ele vai jogando mais, se afastando, como também ele está excluindo o advogado daquele tripé. Não pode. Então, eu acho que a OAB hoje, ela tem que, como você disse, de cima para baixo, de baixo para cima, alguém tem que começar a gritar realmente, porque senão daqui a pouco o advogado está excluído realmente. Agora eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a situação dos direitos humanos, né? Que todos nós nos preocupamos, e a OAB tem sempre a sua comissão, né, de direitos humanos. Como é que você vê dentro dessa relação Estado-cidadão e o sistema prisional, onde há não um sistema de prisão, mas um sistema de linchamento do ser humano, né? Jogado dentro de uma caixa de lixo, que ele não tem absolutamente direito, às vezes, nem de deitar. Não é o fato, né, porque cometeu um crime, que nós, o Estado tem que proteger aquela pessoa. E como é que você vê isso aí, doutor? Também, isso é outro absurdo. Eu acho uma brutalidade, sim. É um absurdo isso aí. Inclusive, não ressocializa o preso. Torna o preso até criminoso. Mas o problema todo é que eu falei, tem que investir na segurança. Criar novo presídio e esses presos que estão presos, não sei onde que anda o processo dele, julgar logo. Tem muito preso aí que está lá provisoriamente, aguardando decisão da justiça. Há 10 anos, né? Então, alguém tem que tocar esses processos para definir. Agora, o problema todo é que não há presídio. Você vê, por que construiu aqui no Rio presídio? Nenhum. Eles vão enfiando lá, vão transformando aquilo numa lata de sardinha. Agora, no raciocínio preso, você vê, estabelecimento para menor não existe. Enquanto existe essa confusão, joga todo mundo lá dentro, então, não há atenção para o ser humano nessa parte prisional. Não há. Você vê que o preso lá é um bicho. Nem bicho assim, que bicho é bem tratado. Você vê, o bicho é bem tratado. E até inafiançável se você tratar mal, né? Não, o bicho é bem tratado. O cachorrinho do camadame, o cavalo tem as mordomias todas, o boi vai servir para comida pra gente. Então o bicho é bem tratado que o preso. O preso é pior, é um ser que não existe, pô. Então é uma lata de sardinha. Então uma coisa, cria revolta, você às vezes bota um preso que cometeu um crime, não é pesado, é leve, joga lá, já viu. Enquanto bota, então, uma misturada geral. Então tem que voltar, mesmo quando a gente tem que botar atenção para esse lado da prisão, porque senão o direito humano não vai existir nunca. O passo que o preso condenou, tem preso que cometeu um crime aí sem expressão nenhuma. Mataram no meio dos criminosos de alta periculosidade, sendo contaminado por eles, quer dizer, isso é mim bastante recuperação, porque não há condição de ser, nessa lata de sardinha, você separar o joio do trigo, que é melhor ou que é pior. E ninguém tem interesse de fazer, que a sociedade se omite. Acha que a pessoa cometeu um crime, é excluída, não é. O crime se recupera o criminoso, mas tem que ter um trabalho de restauração. E botar em presídio, as delegacias estão entupidas, porque o presídio não consegue mais receber ninguém.
Então você vê, essa é outra estrutura que tem que ser investido. É como eu falei, segurança, educação. Ninguém investe, pô, porque acha que não dá voto, que eles querem grandes obras, que sai no Ibope, sai que agora essas obras assim, esgoto, ninguém faz. Por exemplo, ninguém faz obra de esgoto. É obra subterrânea. Ninguém, não aparece. O caso do presídio também. Quando o Estado quer construir um presídio, a sociedade reage, né? Reage. E a sociedade reage assim, mas, pô, na sua rua, enquanto o cara não é preso, ele está cometendo crime na sua rua, né? É uma coisa que não tem lógica, pô. Então, a sociedade já prejulga o criminoso. O cara não foi nem condenado, já está prejudicado como condenado. Não é, então tem direito de defesa, tem que ver o que o cara fez, se aquilo é verdade, se ou testemunha que mentiu, para devolver a pessoa. E você viu, aqui em Niterói, no policiamento é raro. Levaram tudo para o Rio. A delegacia de polícia estão sem estrutura para fazer até inquérito. Quer dizer, essa estrutura toda que eu te falei, segurança, saúde e educação no Brasil, é quinta categoria. Eu acho que... Deixa eu te chamar de Antônio José, né? Porque daqui a pouco eu vou te chamar de Tuninho, né? Hoje eu não tenho nem nome nem sobrenome. Tá no certo. Jornalismo era Antônio José, ninguém sabia o meu nome. Hoje o meu nome acabou. Tá certo. A própria gente chama de Toninho, quer dizer, acabou, eu não tenho nome, seu sobrenome. Se perguntar meu nome, ninguém sabe. Mas, Antônio José, eu vejo o seguinte, eu costumo dizer que hoje nós temos uma polícia que até tem coragem, tem inteligência, mas não pode operar. O que acontece? Hoje nós temos uma polícia, aquele trabalho preventivo não existe mais. O que existe hoje é um trabalho de estatística. Matar alguém? Chama a polícia, né? Houve isso assim, chama a polícia. E ela vai lá, registra, e apenas a polícia passou, aquele trabalho de vigilância hoje passou para as câmeras. Então o cara vai na sua casa. Hoje é um complicador você ter uma câmera na rua, voltada para a rua, na sua casa. A polícia vai lá e requisita. O bandido sabe que requisitou da sua casa. Olha que problema sério. E continua se investindo em câmeras. Tudo bem, mas não tem polícia. Aquela a polícia ostensiva, né, preventiva, acabou. Então nós estamos passando por essa dificuldade. Mas nós estamos chegando aí na reta do nosso bate-papo. E eu gostaria que você me falasse, eu vejo com reserva com relação a algumas situações pelas quais eu passei do outro lado, e eu vejo com muita reserva o problema do processo da Comissão da Verdade, com todo respeito. Eu acho que ela tem que existir, mas ela teria que ter mais também um outro lado. Como é que o senhor viu a atuação da Comissão da Verdade? Esquecendo lá atrás que houve uma anistia geral e restrita, não sei o quê, e a relação de querer saber o que tem no passado e esquecemos do presente. Como é que você vê aí a Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade foi criada com uma finalidade, mas, sob minha ótica, ela ficou unilateral. Então ela tinha que ver os dois lados. Sim. Porque aí seria uma igualdade, entendeu? Isso é meu entender. Então, mas ela vê um lado que ela acha que está certo, não vou se discutir as posições que ela tomou, mas também tem que ver o outro lado, entendeu? O que deu mais para aquilo, o que o cara fez, isso tudo tem que apurar os dois lados. O que do outro lado também foi morto. Então, minha opinião, eu acho que a Comissão da Verdade é muito boa iniciativa, Sim. mas agora, ela, no meu entender, ela teria que ser como um juiz, neutra. Ouvir os dois lados, não só tomar posição de um lado. Sim. Então, isso, me entender isso aí, posso estar errado, não vou discutir, isso aí envolve muita ideologia. Eu, como não sou, minha posição não estou ligado a nem esquerda nem direita, tem minha posição, eu fui jornalista, eu falo o que eu penso, eu não quero agradar nem direita nem esquerda, eu acho que eu estou falando o que eu acho que tem que ser feito. A Comissão da Verdade teve uma finalidade, inclusive teve anistia. Mas já que isso que a anistia não vale mais nada, vamos falar como agora. Eu acho que isso é uma coisa para os dois lados. Ouvir os dois lados, entendeu? Sim. Não é só atacar um lado. Houve falhas dos dois lados. Então, Zé, eu gostaria que você concluísse para a gente falando sobre o foro privilegiado. Como é que você vê isso? Isso é um absurdo. Não tem que ter foro privilegiado para ninguém, pô. Ué, todo mundo é igual perante a lei.
Agora, não é a pessoa que você se elege deputado, você tem foro privilegiado. Você é desembargador, tem foro privilegiado. A gente não tem foro privilegiado. Se eu pisar na bola, eu levo paulada de todo lado e vou para qualquer buraco aí. Agora, o pessoal que é foro privilegiado, para poder escapar de alguma coisa, para mim ser tudo igual. Não tem esse negócio de foro privilegiado, isso é o maior absurdo que existe, que aí a pessoa comete as coisas e fica nesse foro privilegiado a vida toda lá. Uma nota pro Sérgio Moro. Okay? Uma nota pro Sérgio nota Moro. 10. Então, Zé, foi uma satisfação, até fiquei meio arrepiado, porque você sabe que eu gosto de você de verdade, e em outras oportunidades você vai estar aqui para a gente debater outros temas, né? E muito obrigado pela sua presença, né? E eu desejo a todos que se propõem alguma coisa, sucesso, tá? Que acho que o sucesso, né, de todos os candidatos, uma vez eleito, acho que é o sucesso da categoria. Muito obrigado, Antônio José. Nada, eu agradeço você e me perdoa a minha sinceridade. Eu falo o que eu penso, eu não sou político, fico medindo as palavras para não me dar gregos e troianos. Eu fui criado também, João. O que eu penso, eu falo. Às vezes a pessoa me critica, mas eu falo espontaneamente, eu falo com amor, eu não estou pedindo palavra, não estou procurando palavra rebuscada, difícil, embolada. Minha palavra é linguagem comum. Às vezes eu posso falar algumas coisas, mas a minha linguagem é essa, acabou. Sua linguagem é essa. Então, Zé, muito obrigado. Vai com Deus, né? Valeu. Sucesso na sua caminhada. Adeus. Tá legal? Daqui a pouco, o Pedro Lucas, daqui a pouco, olha, não sai daí não, que nós vamos ouvir agora o doutor Gustavo Fuscaldo, né? Que já está aqui no nosso estúdio, para daqui no segundo bloco, olha, não sai daí não, é VaptVupt, hein? Estamos apresentando Sua Cidade e Seus Valores. Com vocês, Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Sua Cidade e Seus Valores. No comando, Nelson Carneiro. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense, né? E nós acabamos de ouvir ainda há pouco, né, o doutor Antônio José, que é candidato à presidência da UAB de Niterói. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos caminhar aqui com o Gustavo Fuscaldo, né? Para ele falar sobre as propostas dele como candidato à presidência da OAB de Niterói, para conduzir os destinos, né? Quais são as propostas dele para conduzir os destinos dos nossos advogados nesse triênio, né? 16, 17 e 18. Mas nós vamos estar aqui agora na nossa mesa, um dos nossos participantes aqui é o Marco Rodrigues, vereador Marco Rodrigues. Vereador, bom dia e obrigado aí pela presença, né? Bom dia, Nelson. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Gustavo. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês nessa rádio. Bem, quem abrilhantou aqui o nosso primeiro debate e continua aqui no nosso estúdio com muito carinho é a Helga, né? Mas hoje nós temos um castigo nela, ela não vai falar nada. Que castigo. Meu Deus do céu. Gustavo, bom dia, obrigado aqui pela sua participação. Bom dia, Nelson, bom dia aos ouvintes, obrigado pelo convite. Bom, lembrando que nós vamos rolar uma bolinha e eu gostaria aí de um destaque seu da semana, um ponto que te chamou a atenção aí, Nelson, vereador. Essa semana a gente até tem uma tragédia que assolou o mundo ontem, né? Essa tragédia que aconteceu lá em Paris ontem, essa coisa orquestrada e que me indigna muito, me revolta. A que ponto o ser humano chegou, né? Você vê que foi algo planejado, estruturado, pensado para se criar, para que se criasse essa tragédia que foi criado lá em Paris. Então, assim, o maior destaque negativo, a gente nunca gostaria de ter um destaque como esse, mas infelizmente é o que a gente tem no dia de hoje. Bom, doutor Gustavo, eu não vou deixar também de fazer essa pergunta, né? Que você é um observador, é um advogado, é atuante, se propõe aí a conduzir os destinos da OAB de Niterói. Desculpa confundir Niterói. Porque a conurbação faz não, isso. muito obrigado.
eu gostaria que também você desse um destaque aí da semana, o que você Perfeito. chamou a atenção, pode ser a nível nacional, internacional, como você quiser. Vou prestigiar nossa cidade. Ontem a gente teve a infeliz notícia do falecimento de um grande amigo nosso, um grande jurista da nossa cidade, que foi o Dr. Raul Portugal. Grande amigo nosso, inclusive estava convidado para a nossa macarronada. Com grande pesar que comunicamos aqui a morte dele, reiteramos aqui, comunicamos ontem pelas redes sociais, e realmente é uma perda significativa para nós, tanto do ponto de vista profissional como para nós pessoal. E do ponto de vista da advocacia, trago aqui como destaque a evolução da MEI para os advogados. E isso é muito importante para a nossa cidade. Haja vista que o nosso público de Niterói, os escritórios de Niterói, em sua maioria, são compostos por advogados que trabalham sozinhos. Então, essa legislação ela vai de encontro à necessidade de uma estruturação melhor, favorece a questão da tributação e a própria contabilidade desse operacional administrativo dos escritórios. Então, para a cidade de Niterói e para os advogados de Niterói, é uma notícia que vem num momento muito bom. Bom, o senhor sabe que a gente, nós, pelo nosso convite, você vai ter 10 minutos aqui para falar sobre as suas propostas. Perfeito. Como eu não sei se você estava acompanhando, seu colega aqui falou ainda há pouco 10 minutos. E você vai ter um castiguinho de 10 minutos. E dar 10 minutos para advogado é complicado, porque advogado gosta de falar muito. Mas o doutor Gustavo Fuscaldo, suas propostas como candidato à presidência da OAB, eu gostaria que você passasse nesse instante aqui para os nossos ouvintes e para os seus colegas que certamente estão atentos aí. Nelson, 10 minutos para um advogado não é um castigo, é uma honra. E não tem advogado que não aprecia uma tribuna. Antes de começar a falar das propostas, acho importante também falar um pouco sobre o Gustavo. Nasci aqui na cidade de Niterói, criado aqui, estudei nas escolas de Niterói, os meus amigos são daqui, alguns já nos acompanham desde então e compõem também a nossa chapa. Estudei na Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, colegas nossos também estão integrando a chapa. Após fiz MBA em Direito do Consumidor na Fundação Getúlio Vargas, me capacitei também pela Escola da Magistratura. Já atuei como assessor estagiário de desembargador, fui procurador concursado da Procuradoria de Barra Mansa, exerci um papel lá importante na questão da instalação da execução fiscal e fazendo um link da Fazenda com o Judiciário. E, nesse meio caminho, também fui professor de pós-graduação e professor da própria ESA. Então, na nossa chapa, compõem pessoas que nos acompanharam nessa trajetória toda até os dias de hoje, pessoas que até hoje conhecemos e que vão acrescentando. A nossa chapa, inclusive, é composta de toda a sorte de advogados, porque buscamos dar representatividade a toda a classe de Niterói. Temos advogados audiencistas, temos advogados consagrados, temos advogados de empresas públicas, temos advogados também que são advogados públicos de autarquias, procuradores federais, temos procuradores do município. Então, assim, conseguimos com isso realmente o quê? Dar efetiva representatividade à advocacia niteroense. Com base nesse grupo, com base nesse contexto todo, construímos nossas propostas. E as nossas propostas foram feitas com toda a colaboração, inclusive após o registro da chapa, porque no nosso comitê ficou aberto para coletar, para debater as propostas lançadas. E, na semana retrasada, foi feito o registro dessas propostas em cartório. Não só feito o registro, como assumido um compromisso público para que nós executássemos essa proposta no curso do nosso mandato. A primeira proposta que assumimos o compromisso é o fim da reeleição. Por quê? Um sistema republicano como o nosso, sistema democrático e principalmente republicano, o que é o republicanismo? O republicanismo é o sistema de governo. O sistema de governo ele é pautado de que forma? Primeiro pilar, alternância de poder. E o segundo pilar, o caráter da representatividade. Não queremos dar máxima efetividade ao princípio republicano. E por que fazemos isso? Porque é um dever institucional da Ordem dos Advogados, expresso no artigo 44, inciso 1º, zelar pelo fiel cumprimento da Constituição. Então, por esse motivo, somos fervorosamente contra a reeleição. Até porque no plano federal já está sendo feito um processo de revisão da Constituição, no sentido de alterar para que não haja mais reeleição no plano constitucional. Estamos também nos compatibilizando a isso. Um pilar nosso, que nós chamamos de 3+. Mais transparência. O que queremos com mais transparência? Não só a transparência da administração da OAB de Niterói, mas também a transparência no sentido de oportunizar a informação de todas as atividades que são feitas dentro da OAB, tanto do ponto de vista da gestão, como do ponto de vista das comissões, porque as comissões existem hoje para cumprir um propósito. Então queremos mostrar que elas estão cumprindo esse propósito e estão dando execução
ao fim institucional da OAB. Além disso, será feito um portal de transparência, onde será divulgado todas essas informações, inclusive com a possibilidade, que já foi verificado isso do ponto de vista técnico, da construção de um canal chamado TV OAB Niterói, onde todos os eventos da nossa OAB serão transmitidos em stream. A questão da proatividade é o quê? A capacidade, o vernáculo é muito claro, a capacidade de antever o problema e evitar o problema. Então, ante a situação reiterada de informações de advogados, no sentido de alguma prática que viola as prerrogativas, nós entraremos com toda a firmeza necessária para evitar que ocorra qualquer violação à prerrogativa de advogado nosso. E aí vai de encontro ao último mais, que é mais prerrogativa. Nós daremos total execução aos direitos dos advogados. Será constituída uma corregedoria. Essa corregedoria atuará no seguinte aspecto, tanto prevenindo, como também remediando a situação. Haverá um link com a ouvidoria. A ouvidoria será o canal estabelecido com todos os advogados para receber toda a reclamação de prerrogativa, toda a violação a direito, toda a violação a honorário, como aviltamento, e será construído um canal direto com a presidência. Até porque, por força do nosso regulamento geral, é dever do presidente representar em favor de um advogado no caso de abuso de autoridade. E até hoje não tivemos informação de que a OAB fez isso por qualquer advogado na cidade. Até a situação de desagravo também não é muito corriqueira. Então isso enfraquece a nossa advocacia niteroense. Queremos, além disso, construir um diálogo firme com o Poder Judiciário e fazer com isso uma interface. E por que isso? Está havendo tanto um distanciamento da classe dos advogados com o Judiciário como internamente. Hoje não se conhece mais os advogados. Outrora, o saudoso café da Ordem dos Advogados, na Amaral Peixoto, que era ponto de referência para que todos os nossos colegas se encontrassem no final de tarde e trocassem as informações sobre o cotidiano da advocacia, se perdeu. Se perdeu. E isso também tem que ser resgatado. E por quê? Porque aquele que anseia por um futuro melhor deve respeitar o passado. Além disso, queremos e vamos construir um museu para resgatar a memória da advocacia niteroense. Pois aquele que quer ser grande, um grande advogado, um grande jurista, necessita conhecer quais foram os grandes advogados de Niterói. Como o Dr. Alberto Torres, presidente desse grupo aqui que nós estamos hoje, como o Dr. Levi Carneiro, que foi o primeiro presidente da subseção Niterói, que naquela época era seccional, do Conselho Federal da OAB. São grandes advogados, inclusive como o Dr. Raul, que são da nossa cidade, que tem que ter sua memória revigorada, restabelecida, que sirvam de exemplo para as próximas gerações de advogados. Além disso, queremos criar cursos na nossa escola de advocacia que atendam realmente aos anseios da classe. Cursos como marketing, gestão de escritório, gerenciamento de imagem, gerenciamento de administração interna, métodos avançados de controle processual, inclusive um curso de oratório. O curso de oratório é extremamente importante para que o advogado possa fazer uso da sua principal prerrogativa, que é fazer o uso do direito da palavra. Direito da palavra é esse que, infelizmente, tem sido, de certa forma, frustrado, na medida que juízes da nossa comarca e alguns membros dos tribunais não recebem os advogados. Por que é necessário que haja essa interface com o judiciário? Porque é a necessidade do advogado externar. Porque o advogado é aquele que representa o cidadão, é aquele que esclarece os fatos do processo ao magistrado. E esse, sim, irá aplicar o direito ao caso concreto. Além disso, temos também a necessidade de reavaliar a questão da anuidade nossa, verificar com isso se ela realmente é possível ou não ser custeada para os advogados hoje que estão com os honorários extremamente aviltados. Fazer a verificação aqui na comarca de Niterói se o número de processos hoje está em conformidade ao número de servidores e serventias instalados. Além disso, instaurar uma comissão que realmente monitore o andamento processual e que faça valer o princípio constitucional da celeridade e efetividade processual. E já existe um exemplo positivo disso. A OAB do Ceará tem uma comissão que consegue fazer esse andamento a partir de um informe de um advogado, colega nosso, e que a comissão atua exatamente para que os prazos de juntada e remessa à conclusão sejam atendidos. O que nós queremos não é somente renovar a OAB, nós queremos uma OAB de verdade. Bom, você ainda tem mais minutos, né? Mas eu gostaria que você passasse também com relação a essa relação do advogado e as serventias hoje. Com relação é muito criticado, por exemplo, o juiz hoje não recebe os advogados, é recebido pelo estagiário, e muitas das vezes você fala no balcão, pensa que está falando com uma pessoa qualificada, você está falando com um terceirizado. Como é que você vê isso? Niterói está fora disso? Tem que agir?
o sistema está engolindo os advogados? Vai continuar isso? Olha, infelizmente é uma realidade na comarca de Niterói, sim. Isso aí existe justificativa de toda sorte, mas eu acho que a questão não é a questão da justificativa em si. O que é importante é a prerrogativa, isso sim é que é importante. A prerrogativa é clara e foi o que eu disse. A função do advogado é esclarecimento de fato. O advogado também é muito cômodo ficar, às vezes, no seu escritório, fazendo os seus prazos, fazendo suas teses, mas ele vai ao tribunal por um motivo muito claro. Ele vai representar o cidadão que teve um direito violado. Então ele está fazendo o quê? Atendendo ao princípio constitucional do acesso ao judiciário, fazendo esse direito ser convertido numa pretensão que será analisada pelo judiciário. Então, além da função privada, esse advogado, naquele momento que ele está indo despachar com o magistrado, ele está representando um interesse constitucional, que é favorecer o acesso, promover o acesso à justiça. O que reforça o dever do magistrado, enquanto poder instituído, poder Estado, julgador, receber aquele advogado exatamente para fazer o esclarecimento necessário de fato. Então, temos que trabalhar dessa forma. E se registra, e é reiterado, nesses últimos 9 anos, que tornou-se uma crescente nessa comarca, juízes que não recebem advogados. E não há justificativa para isso. Temos que atuar, como eu já disse, com firmeza nesse sentido, construindo um diálogo com os magistrados, reforçando a necessidade, o dever e, ao mesmo tempo, o direito do advogado de ser recebido para o esclarecimento de fato. Essa é a função institucional. Uma prioridade. Prioridade? São tantas. Eu foco nos 3 mais. É mais transparência, mais proatividade, mais respeito às prerrogativas. Com essas 3 metas, esses 3 pilares, realmente conseguiremos fazer a mudança necessária, a mudança para essa gestão. É por isso que reforço, o compromisso nosso é com 3 anos, que com 3 anos conseguiremos atender esse programa. Bom, exatamente 10 minutos, né? E o doutor Gustavo Fuscaldo falou aqui sobre seus programas, seus projetos, suas propostas, para liderar, quer dizer, para presidir a OAB, né? Eleito sendo, no triênio 16, 17 e 18, né? E como a gente deseja a todos os candidatos que você tenha sucesso aí nas suas propostas, o doutor Gustavo. Obrigado. As propostas completas são, igual o nosso candidato querido, Antônio José, falou, são muitos itens, são 27 itens com subitens registrados em cartório. Estão no nosso comitê, inclusive, para acesso, conferência e debate, inclusive, ponto a ponto com todos os colegas da classe aqui de Niterói. Então, muito obrigado por essa oportunidade e você vai continuar com a gente aqui, tá legal? Obrigado. Bom, nós acabamos aqui de entrevistar o doutor Gustavo Fuscaldo, né? Ele falou aí sobre as suas propostas, teve seus 10 minutos. E quando eu citei lá atrás que era um castigo dar 10 minutos para o advogado, que o advogado gosta de 2 horas, né? Mas em 10 minutos ele conseguiu, como os outros, né, falar suas propostas. E dentro nosso trabalho, vereador, você que está aí nos prestigiando também, e nós temos aqui dentro da nossa pauta, eu gostaria que você passasse alguma coisa aí de preocupação que você vê para dentro da relação que nós temos, as prerrogativas constitucionais, justiça social, né? Liberdade do ir e vir, liberdade de expressão, né? E dentro desse conjuntural aí de relação, o direito do cidadão, eu gostaria que você também fizesse alguma colocação e se você quiser saber algo do nosso entrevistado, Gustavo Fuscaldo. Não, Nelson, o que eu queria até estar colocando é uma coisa que eu acho que vem preocupando a todos nós, a sociedade, Gustavo, de um modo geral, e que me preocupa muito, né? Porque o bom e velho Montesquieu sempre falou muito da autonomia dos poderes, né? E o que a gente... ele sempre deixou claro que os poderes têm que ser autônomos, harmônicos e independentes. E o que a gente tem visto nos últimos anos é a judicialização da política e muitas das vezes a politização da justiça. Eu queria saber de você como que você olha para esse cenário hoje, que na minha visão é um cenário bastante preocupante. Qual é o teu pensamento com relação a esse momento que a gente vive, a tua preocupação também? A questão da judicialização da política é uma questão recorrente nos tribunais. Aí eu trago até como exemplo a questão da saúde pública, a questão do acesso à saúde pública. A saúde pública é um direito de todos, porém é de difícil execução. A gama nossa hoje de pessoas que demandam por saúde pública é maior do que a capacidade de oferecer serviços. E alguns cidadãos acabam tendo que se valer do judiciário para ter acesso à saúde. E o juiz acaba fazendo a substituição nesse momento
do executivo. Então acaba o judiciário, aí o juiz, né, vestido da função Estado juiz, fazendo a escolha de quem vai viver ou morrer. Isso é uma coisa complicada, inclusive dos pontos de debate dentro do tribunal que requer maior atenção. E ao contrário, né, a política judicializada significa que você vai ter funções que estão subvertidas. Você tem hoje um judiciário que tem que ter autonomia. E o número de demandas crescente representa o que ao mesmo tempo? Que o judiciário é a última milha do cidadão. Então o cidadão acaba falando o seguinte: olha, eu não entrei em composição com você, vou valer do meu direito de fazer uso do Estado juiz para resolver a questão. É a representação de que todas as outras instituições estão falidas e só sobrou o judiciário a função de dizer o que está bom, o que está ruim. Tem aí, nesse momento, que fazer o quê? A reconstrução dos outros poderes, se equilibrar, se resgatar o prestígio das outras instituições. E, ao mesmo tempo, o Estado juiz está cumprindo hoje como judiciário a sua função? Aí cito como exemplo, porque o exemplo é sempre bom para tornar mais fluida a mensagem. No caso das relações de consumo, o judiciário hoje, no caso até de Niterói, está cumprindo seu papel? Por exemplo, no ano de 2002, as condenações de relações de consumo giravam em torno de R$20 mil. Ou seja, se você tivesse um direito violado, uma condenação por dano moral, nesse especial escopo de área, custava R$20 mil à empresa que violava esse direito. Hoje, uma mesma empresa, numa situação análoga, se for submetida ao judiciário, ela vai estar sendo condenada em R$2 mil. O que aconteceu de lá para cá? Então, assim, qual a política que o Tribunal de Justiça vem adotando nesses casos? Será que ela está atendendo às regras de consumo? Será que ela está atendendo à harmonização das relações de consumo? Eu penso que não, porque nesse mesmo tempo as demandas cresceram. Né? Então, hoje, você tem um consumidor sendo desrespeitado mais do que era há 10 anos atrás. E, ao mesmo tempo, você tem um advogado que está sendo aviltado profissionalmente. Porque o advogado, naquele período de 2002, ele ganhava 10% em cima desse valor. E hoje ele está ganhando 10% sobre esse valor. Então, cabe aqui trazer reflexão ao judiciário da sua função social. Na medida em que ele quer, inclusive, que as demandas reduzam, que aí vem aquela discussão do ajuste da demanda processual ao número de servidores, serventias e magistrados, ele tem que ser firme no seu decidir. Aí eu trago, por exemplo, como a situação dos juízes americanos. Por que a justiça americana é tão prestigiada em termos de relações de consumo? Porque lá as sentenças condenatórias são firmes e são realmente pesadas para a empresa. Então, na medida que você bota o peso da justiça, a clava da justiça em cima daquela situação, gera a sensação de que o cidadão tem que respeitar as normas. Então o judiciário tem que ser, sim, firme. E não deve se sucumbir ao argumento de algumas empresas no sentido de que essa condenação vai me quebrar. Olha, se você não descumprir a lei, você não terá que sofrer uma condenação desse porte. Então esse é um momento até oportuno para trazer essa reflexão. E a OAB tem um papel importantíssimo nisso, porque cabe à OAB trazer essa reflexão internamente, através de sua Comissão de Defesa do Consumidor, promover o debate com os advogados especializados de área, com os promotores de área e com o judiciário, e mostrar a importância de que as sentenças hoje em Niterói, em especial de consumo, sejam revistas. Porque não se está, do jeito que se está hoje, harmonizando as relações de consumo. Ao contrário, está se estimulando em Niterói que se viole as normas de proteção ao consumidor. Bom, só para concluir, Nelson, Gustavo, qual é a nossa preocupação hoje, né? Que eu tenho batido muito nessa tecla, porque, como você falou, né, a prerrogativa do advogado, o advogado vai até o judiciário quando algum cidadão tem o seu direito lesado, né? Se sente prejudicado, né? E eu, pegando no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, eu falo sempre que, assim, como o próprio nome já diz, né? O legislativo ele tem uma função fiscalizatória, né? Uma das principais funções é fiscalizar o poder executivo, e além de legislar. E aí, quando essa fiscalização falha, né? Quando o legislativo não faz com que o executivo cumpra o seu papel, entra a justiça no sentido de garantir àquele cidadão o direito àquele atendimento. A minha preocupação, quando a gente fala na questão da judicialização da política, da politização da justiça, a gente está assistindo hoje, cada vez mais, a política entrando na justiça. E qual é a preocupação nesse sentido? É que se confundir os poderes, se eles não forem autônomos e independentes, porque o que nós vemos hoje?
a indicação aqui, uma coisa que preocupa, a indicação no Estado do Rio de Janeiro, do 5º Constitucional, que é o que acontece. Você vê a indicação dos membros do Supremo Tribunal Federal por indicações políticas, né? Você vê aí a indicação nos tribunais de contas até do Estado, indicações políticas, né? Outro dia, por causa dessa questão da judicialização da política, eu tive acesso a uma conversa, a um evento, uma juíza falando que hoje a Justiça, numa parceria com o governo do Estado, o governo do Estado disponibilizou um corpo técnico de médicos de diferenciadas formações em determinadas áreas, para que, em base, né, o posicionamento do judiciário, porque o que a Justiça faz muitas das vezes é garantir, muitas das vezes, a vida, porque tem pessoas que, no caso da saúde, por exemplo, têm seus direitos cerceados, e aí ela busca a Justiça, porque a Justiça vai sempre valer pela vida. E quando eu vejo, eu vejo isso com muita preocupação, porque eu faço parte do Poder Legislativo gonçalense, e fico muito preocupado com esse distanciamento da autonomia dos poderes. Eu acho que eles têm que ter a norma, mas quando você começa a ver um tendo uma ingerência dentro do outro, porque já acontece dentro hoje do Executivo e Legislativo. O que acontece no Executivo e Legislativo? E você vê isso nos jornais, você vê isso a nível municipal, estadual e federal. Por exemplo, você vê hoje a presidente do nosso país negociando com o Congresso Nacional espaços políticos a fim de que garanta ela apresentar determinados projetos e serem aprovados, garante a ela não ter um pedido de impeachment levado à frente. Né? Isso vem a público, porque você já vê que o Executivo e o Legislativo eles se confundem. E aí a única alternativa da população é o Judiciário. E se o Judiciário entrar nessa ciranda, eu fico pensando quem vai olhar pela nossa população. O que você está me relatando aí é a captura dos poderes instituídos por um partido político. Isso é um fenômeno que está ocorrendo no Brasil, tem sido denunciado já pela mídia, de uma forma geral, e realmente é um processo em que você faz com que os poderes instituídos deixem de ser autônomos. Então é um partido ditando a regra em todos os poderes instituídos. A questão dessa captura nos preocupa. E o órgão, que aí a gente não vai nem chamar de órgão, mas a instituição que teria um papel fundamental para zelar pela isenção partidária é a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados é o fiel da balança. A Ordem dos Advogados foi quem sempre participou de todos os movimentos da defesa da democracia, em ataque à ofensa a essas prerrogativas tanto da classe como dos cidadãos. Então é importante, inclusive, que a OAB seja apartidária. Nós defendemos o apartidarismo. A questão da política, já falamos em outra oportunidade, o ser humano é um ser político. A questão é partidarismo. A OAB deve ser apartidária. Isso não quer dizer que não deva abrir espaço para discussões no seu corpo, não quer dizer que um advogado não possa ser filiado a um partido, nem que um do executivo da OAB seja filiado a um partido, mas que ele ceda... Isso seria discriminatório, completamente, há uma função completamente diferenciada, né? Só que você não pode permitir que haja captura de ideologias políticas por uma instituição tão importante como a Ordem dos Advogados, assim como pelos poderes instituídos. Porque o Executivo tem que cumprir seu papel como Executivo, assim como o Legislativo e o Judiciário. As decisões do Judiciário também não devem seguir cartilhas políticas. Elas devem seguir a ideologia jurídica em respeito às instituições democráticas. Gustavo, até dentro disso aí que o Marcos mostrou a sua preocupação, é também uma das minhas. À medida em que hoje nós vimos os juízes chegam à tarde e dizem assim, tem algum pedido de eliminar tutela com relação à internação, alguma coisa de doença, comprar remédio? Se não tiver, as outras ficam refugadas. Isso é que a gente ouve dentro do judiciário, do dia a dia. Agora, a minha preocupação é o seguinte, hoje falta, eu vou citar só por exemplo, não é o debate aqui, mas o desfecho hoje, por exemplo, falta remédio nos hospitais, falta remédio nas farmácias populares, etc. Agora, os prefeitos hoje eles estão sendo obrigados a ver o que tem que gastar, pagar que a justiça mandou pagar. Sim. Então nós acabamos de ver que aquele que pode ir ao judiciário,
vai ter tratamento, vai ter remédio. judicialização da política. Justamente a preocupação dele. Mas, por sua vez, o dinheiro que foi orçado para gastar com a saúde, hoje ele está sendo, salve o vereador, ele pode até estar dentro desse métier, ele pode dizer que eu estou errado, a preocupação hoje é pagar o que a justiça manda. A justiça manda asfaltar ruas, como aconteceu em São Gonçalo, de uma determinada associação entrar, porque a rua precisa ser calçada. Quantas ruas precisam ser calçadas, por exemplo, em Niterói? Por que se isso é função do executivo, por que o judiciário vai lá? Eu não estou aqui dizendo que as pessoas não mereçam pedir até privilegiado com essa decisão. Eu estou agindo justamente ali dentro da colocação do Marco, a preocupação de que hoje a justiça, em vez de distribuir justiça, está administrando, está executando, né? Bom, essa é a minha preocupação. À medida em que você começa a aparecer nas tutelas, que normalmente eu conheço pessoas que têm uma tutela em que o Estado paga 25 mil reais por mês de um remédio que ele tem que tomar. Olha só, não estou dizendo que ele não mereça, mas olha a situação complicadíssima. Que cai no colo judiciário é o seguinte: pelo direito administrativo, decorrente do direito constitucional, você não pode ter essa ingerência de poder para poder. Só que ante a omissão de um poder, o cidadão se vale do quê? Do direito dele, constitucional também, de ter acesso ao judiciário e fazer valer sua garantia constitucional de acesso à saúde. E aí, na medida de uma omissão de política pública, no sentido de promover a saúde, faz nascer a esse cidadão um direito e acaba tendo a subversão e a ingerência, de certa forma, de um poder com o outro. A questão das ruas é a mesma coisa. A defesa, inclusive, do Estado ou do município, nesses casos, ela passa do seguinte aspecto: existe política pública e existe uma ordem a ser seguida, no caso das ruas. Então, a ordem tem que ser seguida, o Estado juiz não pode ter ingerência nesse especial agir. A questão da saúde é que é a questão mais delicada, tanto do ponto de vista jurídico como do próprio judiciário a ser enfrentado. Porque você está ali, é só você se colocar na função também do Estado juiz. Analisando o caso de uma pessoa que está clamando pela sua vida ou pelo restabelecimento da sua saúde. O juiz também, naquele momento, ele também não pode se furtar esse dever dele de promover o acesso, porque é uma garantia constitucional. Só que vamos dizer assim, a questão material dessa decisão, o aspecto material, melhor dizendo, dessa decisão, vai influir, inclusive, talvez numa outra vida que seja preterida em relação àquela que ele deferiu a tutela. Esse tema, como já disse, tem sido objeto de muito debate. E eu acho importante, inclusive, a participação da Ordem dos Advogados, promovendo um debate junto com a Secretaria de Saúde do município, junto ao Poder Judiciário local, e aí sim seja feito um entendimento de como será melhor tratada essa questão, inclusive para evitar litígios judiciais. E com isso você consegue atender também a questão de melhor atendimento às demandas judiciais. Você vai reduzir, na medida que você dá uma diretiva de direito, ou seja, você estabelece uma parceria com a política pública, inclusive podendo participar até o Ministério Público, através de um TAC, e aí se celebrar um acordo para melhor atendimento da política pública, por exemplo, aqui no caso nosso, do município de Niterói, seria formidável. E isso só faz nascer o quê? A necessidade de uma OAB que seja verdadeiramente ativa e diligente nesse pessoal agir. Porque isso vai contribuir, inclusive, para que os processos tenham maior fluidez nas serventias judiciais. Marco. Não, como eu digo hoje, né, é uma preocupação minha muito grande. Eu vejo hoje no Poder Legislativo gonçalense, assim, até me causa muita estranheza, porque eu digo que assim, nós tínhamos algumas instituições, né, que foram criadas ao longo do tempo, até em função da falha de outros. Eu acho que a minha preocupação a fundo, né, eu acho que o judiciário ele realmente tem que cumprir, garantir muitas das vezes, como você falou, a questão da saúde. E quanto mais a saúde não espera, tem que ser atendida naquele momento. E eu rezo sempre, né, e o que mais me indigna hoje vira público, que claramente quando governos, né, eu vejo isso que acontece na minha cidade, né, no legislativo que eu faço parte, que os poderes eles deveriam estar ali, cada um cumprindo o seu papel. É por isso que cada um tem um objetivo final. Mas você vê hoje na imprensa isso é noticiado, esses acordos para que o poder ele abra a mão dele. E a minha preocupação ela vai no entorno que assim, se a justiça, que é a única coisa que ainda resta entrar nessa politização,
Porque hoje a gente tem informações que até o próprio Ministério Público hoje já começou a ser vereador, politizado. É justamente isso aí que eu estava aqui me contendo para não dizer que o judiciário é um gigante que dorme e ele tem que ser despertado por alguém, Isso ou para o aí. cidadão comum, ou para o Ministério Público, que é o representante e defensor nato da sociedade. Na verdade, é a ordem. Eu vou corrigir você, né? Não, A função da advocacia, ela precede a do Ministério Público. A atuação primária Mas a do representação, Ministério Público, a representação... sempre foi naturalmente da Ordem dos Advogados. É essa que é a grande questão que eu coloco. Então tem alguma Isso tem que coisa ser equivocada aí, resgatado. Sim, porque se perdeu você no me tempo. coloca uma coisa extremamente Se estranho. perdeu- se Titular da perdeu no ação, né? Se perdeu no tempo Dentro- isso. Ah. A atividade principal da OAB Vai ter sempre que brigar foi... para resgatar Mas isso. é isso que nós queremos, Nelson. A atividade principal da OAB sempre aí pra foi... aplaudir. Obrigado. Sempre Tô aí foi pra representação aplaudir da agora. sociedade. O que acontece é que após o advento da Constituição de 88, um órgão que só cuidava da persecução criminal, ele passou a ter uma tutela coletiva. Por quê? Então, nesse período, ocorreu o quê? Um empoderamento de uma instituição em detrimento de uma outra. A Ordem dos Advogados só vem ao longo do tempo se enfraquecendo. O que nós queremos é dignificar a classe, dignificar a advocacia e reempoderar a Ordem dos Advogados. A exemplo do que era em 88, com o doutor Ulisses, doutor Girata já que era advogado. Era um grande defensor, a época de Sobral Pinto. Nós queremos o retorno dessa época. É por isso que eu falei a questão do museu, porque queremos ensinar às gerações futuras exatamente a importância do advogado para a sociedade. O que nós não estamos verificando mais hoje. É por isso, inclusive, Nelson, que nós estamos no nosso, vamos dizer assim, com 35 Você vai anos ter um de enfrentamento legal constitucional nisso. não necessariamente, Nelson, porque está na nossa função institucional da Você Ordem dos me- Advogados, você me no artigo revolucionou aqui 44, dentro. inciso 1º, o dever institucional da Ordem dos Advogados de promover a defesa do Estado Democrático de Direito, de defender os direitos humanos, de defender a prerrogativa constitucional de todas as tutelas, direitos e liberdades individuais. É dever institucional da Ordem. O que verifica-se hoje é que não estamos vendo nenhuma direção nesse sentido. Bom, aí eu busco para você, você me inflamou aqui. Agora eu busco para você o seguinte: a participação da OAB no caso do Sininho, por exemplo, daquelas manifestações em que a OAB estava ali em cima da polícia à medida que a polícia ia agindo, né? À medida que... Como é que você viu isso aí? A OAB, Ah. como eu já disse, ela tem que ser apartidária. Ela não tem que tomar partido de A ou de B. Certo. Ela tem que fazer o quê? Respeitar o direito de manifestação. Ela tem que estar lá para respeitar o direito de Não vida daquele promover. cidadão. Não promover. Ela tem que estar ali somente como zeladora, fiel cumpridora da Constituição. Foi exatamente o que nós fizemos na praia, Nelson. Naquelas manifestações que estiveram no meio do ano, no início do ano, nós, enquanto diretores, dirigentes da FAM, Frente de Advocacia Niteroense, nós estivemos fazendo papel que é um papel institucional da Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados nos dignou a Ir pra mandar rua um esclarecer. representante. Nós fomos à rua, fomos à Praia de Caraí, estivemos presentes lá na qualidade de advogados, na função institucional prevista no artigo 44, inciso 1º do nosso estatuto, exatamente para garantir que nenhum cidadão que estava ali reunido pacificamente, sem armas, fosse preso, ou que não pudesse externar um direito constitucional que é a liberdade de expressão. E não vimos nenhum representante da Ordem dos Advogados. Nós fizemos isso por quê? Exatamente naquele momento, para dar o exemplo da importância dos advogados para a sociedade. Eu confesso para você que você me faz uma afirmação dentro de uma situação que extremamente eu era equivocado com relação a isso, não desqualificando a OAB, mas da responsabilidade do Ministério Público, que eu vejo com muita cautela quando ele titular das ações penais, e a gente, o TAC. Então, meu amigo, vamos rever a posição do TAC. Nós vimos uma praça ocupada no centro do Alcântara com um termo de aproveitamento. Agora eu quero ver o que vai acontecer. Termo de ajustamento. De ajustamento. É TAC? TAC. Termo de Termo de ajustamento. ajustamento. Conduta. Sendo, inclusive, a OAB, conduta. olha só, a OAB... Isso não legitima Eu não falei que deslegitima. Eu Não, falei que a eu disse função que- primária era da OAB. E o que acontece? Inclusive, cabe agora registrar a necessidade de que a Ordem dos Advogados, inclusive, tenha também a possibilidade de firmar o termo de ajustamento de conduta. Porque eles são instituições irmãs.
O que ocorre é que a OAB é tão necessária quanto o Ministério Público. E num concurso positivo, porque eu vejo isso como um concurso positivo de atuar... Aí o parceiro aí seria o Legislativo? Mas a grande importância Aí de um o Estado parceiro seria o democrático... Legislativo? Exatamente. A grande importância é o quê? Foi o que eu já coloquei E uma aqui. conscientização. Olha que eu tô O com diálogo. 70 anos, vereador. Mas Gustavo. Daí, Nelson, a importância do diálogo institucional, que também não existe hoje. Muito se fala, inclusive, não, é o executivo e o legislativo, como se fossem peças isoladas. Não. Há necessidade de estabelecer-se a cooperação interinstitucional da Ordem dos Advogados com o poder instituído e dos poderes entre si. Senão, não tem sentido no Estado Democrático de Direito instituições que ficam isoladas. Elas têm que dialogar. Elas não podem também estar capturadas, como eu já coloquei. Tem que haver independência, tem que haver autonomia. Então, será que você fala de independência? O quinto constitucional, como é que você vê o quinto constitucional? O quinto constitucional, ele nasceu de que forma? Nasceu como forma de dar ao advogado representação nos tribunais, porque a função do advogado é fiscalizar a administração da justiça, está previsto na Constituição isso. Então, os desembargadores que entraram pelo quinto constitucional têm o dever de quê? Zelar pelo fiel cumprimento das leis, zelar para que as prerrogativas dos advogados sejam respeitadas. E o que se verifica hoje é que Cita um, doutor, que o senhor conheceu, que foi guindado, que tenha feito isso. Sinceramente, de direito para cá, do direito do Carlos Alberto Direito, me parece. Para não que ser saudoso, injusto, né? Para não Hoje ser é boa. injusto com aqueles que zelaram, mas assim, vamos falar de uma forma geral. De uma forma geral, esperamos mais dos desembargadores que entraram pelo quinto constitucional. E da forma como está hoje, a forma como está o acesso ao desembargador pelo quinto constitucional, eu não sei se é oportuna a manutenção desse instituto. Ou então, que seja repensado pelo menos, vamos instituir um mandato para os desembargadores que foram lançados pelo quinto constitucional. Exatamente por quê? Qual é a importância do mandato? Que com o fim do mandato você faz a verificação. Nesse período é ótimo. Por exemplo, hoje, agora na OAB, estamos num período de eleição institucional. Olha que maravilha. Estamos aqui hoje, Nelson, com você, expondo as nossas propostas, como nós gostaríamos, como nós queremos, melhor dizendo, que inclusive será a próxima advogado gestão. te questionando, né? Exatamente, estamos aqui entre pares, não é, Nelson? E olha só, inclusive fiz nascer agora em você a autonominação como advogado. Não, nós vamos debater isso, vereador. Nós vamos trazer isso aqui fora desse processo, nós vamos trazer essa discussão. Sabe por que eu fiz essa pergunta do quinto constitucional? Depois eu vou em você, mano. Porque eu disse ainda há pouco que eu ia falar mais à frente, é que os advogados, quando reclamavam comigo, justiça, não sei o quê, sempre reclama, e hoje com mais justiça a reclamação faz mais sentido. Nos anos de 80 para 90, quando os advogados reclamavam, eu dizia assim, as maiores reformas que vocês precisam fazer, que não acontece no Brasil, é mais importante do que a partidária, esse quinto constitucional, que isso tinha que acabar. O dia que você vê um advogado lá em cima não paparicando ministro e desembargador para ser também um deles, eu tenho certeza que vai melhorar para você, advogado, e melhora para mim, funcionário da justiça. Porque é muito duro você estar num balcão e recebendo críticas, né? Então eu achava, por isso que eu me bato muito, e sempre que eu tiver alguém que se propõe dentro da OAB fazer discussão, eu vou sempre perguntar do quinto constitucional, porque eu me vejo muito isolado nesse pensamento, como serventuário e hoje como advogado. Eu acho que isso, alguém diz assim, não, Nelson, tem que arejar, como você acaba de dizer. Sim, a alternância. A alternância, arejar. Só que esse arejamento, meu amigo, eu sinceramente, não alcancei nesses 35 anos de judiciário. Alguém diz, você não é jornalista, não pode... Não, eu acho que duvido que algum jornalista tenha passado dentro do judiciário que eu passei. Do outro lado, participando de um lado, sofrimento. Vereador. Hoje, Nelson, como eu te falei, essa é uma... Esse quinto constitucional passa pela sua bancada, passa pelo seu parlamento. Não... De se discutir isso aí. Não é um parlamento, não passa pelo parlamento municipal, mas pelo parlamento estadual e federal. O que acontece? Nessa hoje, pirâmide você está aqui embaixo, mas está mantendo. Hoje, como eu vou voltar na autonomia dos poderes, né? Eu, pegando até a minha situação hoje, de modo geral, como legislador. Por exemplo, eu faço parte de uma Câmara Legislativa que nós somos 27 vereadores, onde 23 têm um posicionamento favorável ao governo e 4 têm um posicionamento contrário, né? Eu não digo nem posicionamento contrário, mas tem uma posição autônoma, independente de como deveria ser o Poder Legislativo.
Hoje, Gustavo, e até dentro do que você estava colocando, porque quando a gente fala de resgate, é o que eu digo assim, eu como vereador, eu não falo de nada novo enquanto legislador, porque a minha principal função é fiscalizar e é o que eu estou fazendo. Mas como algumas coisas se perderam ao longo do caminho, como você colocou com muita propriedade, a gente tem que trazer isso à discussão novamente. Porque eu uso sempre uma fala que eu digo que não existe espaço vazio, né? Que se você não ocupa um espaço na vida do seu filho, alguém vai vir e vai ocupar. Se você não ocupa um espaço na vida da sua esposa, alguém vai vir e vai ocupar. Numa amizade, por aí vai. Está acontecendo com os prerrogativos do advogado hoje. Então foi justamente, eu acho que a OAB tem um papel fundamental na sociedade, você está correto, para defender o interesse da sociedade e do advogado. Né, e do advogado. E hoje, ao longo do tempo, a gente percebe, e o que você está trazendo é de extrema importância, o que eu tento fazer em outras proporções no Poder Legislativo, é resgatar alguns valores que se perderam, alguns papéis que se perderam ao longo do caminho. E estabelecendo hoje parcerias, porque, vou dar um exemplo, Nelson, eu estou muito preocupado com as instituições em função da ingerência da política nas instituições. Vou te dar um dado, assim, eu, como presidi a audiência pública, né, para orçamento do município de São Gonçalo nos últimos 2 anos, e o que o Estatuto da Cidade diz? Né? Que o Poder Executivo tem que enviar lá seus representantes para que apresente os orçamentos, justifique, você embase e discuta. Eu convido, né? Isso é feito numa sessão, no plenário da Câmara, onde todos são convidados, aí eu convido, os secretários não vão. E aí, posteriormente, eu convoco, correto? E aí, no que eu convoquei, isso tudo registrado nos anais da casa, convoquei, eles não compareceram. Eu fui ao Ministério Público e protocolei que eles incorreram em crime de responsabilidade a não atender uma convocação do Poder Legislativo. Correto? E aí, é o que eu digo, eu, enquanto Poder Legislativo, informo ao Poder, ao Ministério Público para que tome as tuas decisões, e ao Ministério Público me retorna dizendo que faltam provas para não conseguiu materializar aquilo ali, se é uma informação de um outro poder. Então vamos aproveitar aqui esse gancho. Se fosse na OAB, na sua opinião, eu acho importante, inclusive, tomaria essa posição? Com relação a isso que ele está dizendo primeira aqui? coisa que tem que ser assumiria feita, o papel do Ministério Público? Assumiria com o maior prazer. Inclusive, chamaria o Ministério Público a participar de uma audiência pública dentro da Ordem dos Advogados. Uma coisa que tem que ser resgatada, que também foi perdida no tempo, é a realização de audiências públicas dentro da Ordem dos Advogados. Não, eu fiz a pergunta que eu estou querendo fazer ver para o meu ouvinte, aonde a OAB pode atuar. Então, quando ele citou esse caso concreto, ele disse, e você falou ali agora que o dono da ação seria essa ação da Ordem dos Advogados, se a OAB deveria, tem o dever... Tem o dever. Porque o Ministério Público tem. Mas é o que eu digo e repito agora toda hora. Artigo 44, inciso 1º do nosso Estatuto, é dever institucional da Ordem dos Advogados. Anota aí, vereador. Aí. É dever institucional nosso. Então seremos profundos parceiros e colaboradores de todos aqueles que tiverem o mesmo papel institucional, inclusive do Ministério Público. Porque, Gustavo, isso que você está colocando é de extrema importância, volto a dizer. Embora não seja advogado, né, eu acho que a OAB perdeu um gap muito grande aí, né, uma oportunidade ao longo da história que você coloca. A chapa vencedora, eu espero que tenha, lá em São Gonçalo, tenha esse entendimento que você está colocando aqui com muita clareza, porque é o que o Nelson falou. Lá em São Gonçalo nós tivemos 2 temas de bastante relevância. Como o Nelson falou, foi um espaço público que foi cedido à iniciativa privada, né? Nós tivemos também um outro caso de extrema importância, que foi o terceiro BI em São Gonçalo, que foi declarado patrimônio público, né? Foi tombado por uma lei municipal e, na época, o governo do estado com o governo municipal ignorou tudo isso através de um decreto, destombou. Eu nunca vi um decreto valer mais do que uma lei, né? E isso aconteceu, e a gente acionou à época a Ordem dos Advogados lá, e a OAB, que podia ser o socorro nesse momento. Me perdoa, mas eu participei, a OAB atuou, existe uma representação da qual eu juntei fotografias, né? Eu acho que isso deve ser esclarecido. Nós participamos do debate acompanhamos com o Ministério Público lá no julgamento.
Hoje existe pendência, e aí é que entra a morosidade da justiça com relação à praça. Porque as que é a casas estão sendo construídas. É a declaração de Já estão inconstitucionalidade da lei municipal. Mas nós estamos indo para a reta, o vereador, e eu gostaria que o Gustavo falasse um pouco sobre esse Estado de Direito e a democracia no Brasil, se existe ou não existe, que eu acho que vai ser importante o seu pensamento aí com relação a isso. Penso que existe, mas pode ser dado um aso melhor a isso. Eu acho que na necessidade de uma releitura do Estado Democrático de Direito ao tempo atual, a necessidade da representação das instituições, que houve no início do ano uma crise da falta de representatividade, ou seja, as pessoas, e aí eu cito aqui no nosso caso, os advogados também não sentem uma representação formal, efetiva, tanto na defesa de classe, quanto na defesa de suas prerrogativas, como na defesa da cidade como um todo. A questão da prerrogativa é uma questão de suma importância, porque a prerrogativa está afeta o Estado Democrático de Direito. Como isso? Porque a função institucional nossa, ela vai de encontro a isso. Então, a prerrogativa é necessária para que o advogado exerça a sua função. E um advogado preparado e um advogado justo é justamente o que a nossa sociedade precisa. A necessidade da valorização e prestígio das prerrogativas se dá na medida que o advogado é aquele que postula um direito fundamental, é aquele que faz com que aquele cidadão tenha acesso ao judiciário. As prerrogativas são inerentes à atividade e ao atuar do advogado. Por isso que elas têm que ser defendidas. Como você colocou aqui, a omissão reiterada leva à ocupação dos espaços. Na medida que a ordem dos advogados não se posiciona, não defende as trincheiras, e aí eu coloco essa figura de linguagem, as trincheiras das prerrogativas, as violações avançam. Isso é natural. Então nós temos que o quê? Reocupar esses espaços. Fazer valer a prerrogativa do advogado será e é a nossa meta principal para a gestão que vai se iniciar. Como aconteceu a Comissão da Verdade? Uma verdade ou um equívoco? O fim que levou a sua instituição foi um fim justo. Esclarecimento de fato é sempre uma coisa necessária, até porque os familiares dessas vítimas merecem resposta. Isso vai de encontro ao Estado Democrático de Direito. A questão é, essa comissão, ela realmente conseguiu alcançar esse objetivo? Outro ponto, houve a necessária transparência de seu atuar? Terceiro ponto, houve o devido processo legal? Para verificar também se tudo estava em conformidade? Aquelas pessoas que também foram reconhecidas ali, que tiveram agora indenizações financeiras, que lograram, inclusive, aposentadorias decorrentes de funções. Isso eu acho que tem que ser verificado e creio eu que haja uma necessidade extrema de transparência em relação a esse procedimento e em relação a esses ganhos que foram concedidos às pessoas. A iniciativa é nobre. Agora temos que acompanhar de perto e tem que ter mais transparência nesse processo. Arma de terrorista mata? Tanto quanto caneta de advogado. Vereador, obrigado aí pela sua participação. Estamos chegando na reta final aqui, né? Nelson, mais uma vez tivemos aqui uma manhã bastante interessante. Queria agradecer a oportunidade. O Gustavo me chamou para uma situação aqui que está me coçando por dentro. Eu acho que nós vamos ter que debater isso aqui. Eu sei disso. Estamos à disposição. Nós vamos ter que debater isso aqui. Você ganhando ou não as eleições, eu vou te convidar para a gente debater. E vamos estar aqui também com a nossa doutora Elga, né, que está nos prestigiando aqui. Independente de eleição, saibam todos desde já que o nosso compromisso é com a advocacia. Vamos continuar brigando. Conclui, vereador. Nelson, como eu falo, eu sou um entusiasta, né? Como eu deixo claro isso no meu mandato legislativo, que eu não vim para a política para ser mais um, né? E fico até satisfeito, Gustavo, de ter tido a oportunidade até de conhecer um pouco mais e ver o teu nível de comprometimento. Eu acho que nós fazemos parte da sociedade, você dentro da tua área, eu dentro da minha, o Nelson dele, e a gente precisa disseminar esse senso de pertencimento nas pessoas, né? Acabar com essa barreira que política não é para todos, que eu acho que a gente está vivendo hoje. A política tem um papel muito importante
em todos os poderes, né? Eu acho que na sociedade, como de um modo geral, e a gente precisa aproximar mais as instituições, as pessoas, a OAB ter essa porta aberta para a sociedade, que se colocar nessa posição que eu acho bastante relevância, porque pelo que a gente sabe até hoje como é que se diz? É uma entidade autônoma, né? Independente, que a gente muitas das vezes não vê nos poderes instituídos. Obrigado, vereador. Um ótimo final de semana. Gustavo, obrigado aqui pela sua presença, né? E acho que esse trabalho, tanto seu quanto do Tuninho, que a gravação de hoje vai para o YouTube, vai para o Facebook, está lá à disposição de todos, né? E desejar sucesso aí na sua carreira. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos. E vamos com tudo, porque queremos uma OAB de verdade. Eu quero registrar aqui, né, que nós terminamos esse ciclo, né? No sábado que vem nós teremos um debate popular com nossos ouvintes. Nós sacrificamos os nossos ouvintes em não abrir o telefone, justamente para evitar perguntas capciosas, apreciações capciosas. Nós estamos aqui também protegendo os nossos convidados, né, das intenções de que alguém possa fazer alguma coisa. Eu quero que o ouvinte seja entendido disso. No próximo programa nós vamos ter um telefone aberto sobre problemas, questões populares que afligem a sociedade, tá legal? E eu agradeço. Quero dizer que este programa não foi só da vontade do Nelson que está acontecendo a entrevista com os advogados, foi também do Marco, foi do Lúcio, da presidente da Nitnet, do Dark Freitas e do João Gustavo, que não estão aqui, que também abriram esse espaço. Nós consorciamos a nossa despesa porque não vendemos esse programa à consciência de ninguém, né? Nós fazemos um programa aberto onde ouvimos a todos. Não temos uma mesa formada por jornalistas, mas temos por pessoas de conhecimento, de que pode falar e pode ouvir. Não é só ouvir o que lhe interessa. Esta mesa senta amigos e inimigos, desde que a tese interesse e tenha interesse para a sociedade. Vai uma diferença muito grande com relação a isso. Todos aqui têm direito, sim. O telefone foi lacrado não, foi vedado, sim, para proteger aqueles que têm proposta, que é também, inclusive, da sociedade. Então, meus amigos, estão abertos aqui na próxima semana, né? Prestigiamos a Ordem dos Advogados, ao nosso modo, ao nosso jeito, com a maior sinceridade, com a maior transparência, sorteando o tempo e quem viria primeiro e depois, né? Então eu acho que aí está uma resposta para aqueles que porventura colocaram dúvidas, que aqui sim nós fazemos para todos. E eu quero agradecer a todos que acompanharam atentamente, e ao nosso Pedro Lucas, que está ali doido para encerrar o programa, e o Nelson não acaba. O nosso muito obrigado a todos e um ótimo final de semana a todos vocês. Muito obrigado. Sua cidade, seus valores. Comandando Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro.